Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula. Você está no canal Teologando com Thiago e hoje nós vamos falar de psicologia na área de ensino. E a Bíblia Sagrada ela nos traz vários textos, menciona a importância de aprender a palavra. Eu quero começar com um texto que está lá na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz assim: que toda escritura ela é o quê? Divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ensinar. Ensinar na área do quê? Redaguir, corrigir, instruir. E este grande detalhe é que nos fala que a palavra de Deus ela é apta para isso, para nos conduzir a chegar mais perto de Deus. Um outro texto que me chama muita atenção, que eu gosto muito, está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15. Se você lembra bem, se você não lembra, procure lá na Bíblia. Ele fala assim que Jesus, no momento que foi assunto ao céu, ele falou assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. E fazer discípulos. E aquele texto, o qual nos chama muita atenção, ele fala indo fazendo. Essa palavra que faz continuidade. Então, para fazer discípulos, não basta apenas pregar a palavra, mas é ensinar dia após dia, conduzir ele. Então, hoje você ensina uma coisa, amanhã você ensina outra. E é sobre isso que nós vamos falar, a psicologia na área de ensino. Mas por que psicologia na área de ensino? Por que nós devemos aprender essa parte da psicologia na área de ensino? Sabe por quê? Por causa de um grande motivo. Porque o seu aluno, ele não é igual a você. E esse é um grande detalhe. E o aluno do lado do outro aluno, eles são diferentes. Talvez você tenha uma classe com 15, com 30, com 50, 100 alunos. E o grande detalhe é que todos são diferentes. Eles não são robô, não foram criados em série. Deus fez cada um individualmente. Então o grande detalhe é que você precisa entender um pouco sobre psicologia para que você possa ensinar e ter um grande êxito na área de ensino. Nós estamos utilizando o material do CETADEP, você bem sabe, e hoje nós estamos na aula 4 deste curso, deste módulo do CETADEP que fala sobre psicologia pastoral. E o grande detalhe na área de ensino que eu quero falar para você é que você precisa entender os aspectos que o seu aluno entende. Tem aluno que entende mais com aula prática, tem aluno que entende mais com teoria, tem aluno que leu a Bíblia, já entende tudo, mas tem outros alunos que precisa ler, precisa que alguém estude e ensine para eles. Então você precisa ter esta mentalidade, que cada aluno tem uma forma diferente de entender a palavra de Deus. Mas o professor, ele tem que ter alguns aspectos. Que aspectos são esses? Ele tem que saber ouvir, tem que saber visualizar o aluno, ele tem que ter uma grande empatia pelo aluno. Então não adianta chegar para o aluno com cara feia, vamos dizer assim, chegar para o aluno mal-humorado, chegar para o aluno reclamando, chegar para o aluno falando que não tem condição e achando que o aluno vai aprender. Não vai. E pelo contrário, o aluno vai ficar revoltado e talvez vai até parar de ir na escola bíblica dominical. Então o professor neste momento ele precisa entender que ele está ali à frente, ele precisa ter algumas características básicas para que ele possa dar uma boa aula. Que características são essas que de repente a gente tem que entender? Que a primeira característica que eu quero falar para você é que você tem que ter certeza do teu chamado. Deus te colocou num lugar para ser diferença e talvez seja a área de ensino. Você precisa dar aula, alguém precisa aprender. Então não esqueça do seu chamado. Deus te colocou lá para ser a diferença. Deus te fez uma atalaia para anunciar as boas novas. Então, se você está dando aula, você talvez esteja desapercebido, pensando assim, a minha aula não está sendo boa, não está sendo de grande valia para os alunos. Pare e medita sobre isso. Deus ele tem um chamado para a sua vida e pode ser que este chamado seja na área de ensino. Outro detalhe que o professor ele tem que ter empatia pelo aluno. Ele tem que olhar para o aluno, ter uma boa conversa com o aluno, saber ouvir o aluno, saber entender o que o aluno está se passando, perceber o que o aluno pensa. Esses são grandes detalhes que ajudam o professor a dar uma boa aula.
Um grande detalhe também é que o professor precisa perceber quem é a sua classe que está aprendendo. Como assim? Classe monetária? Classe de idade? Sim, classe de idade, porque monetária não faz diferença. Não faz diferença se o aluno ele tem maior poder aquisitivo ou menor. O que importa neste momento que nós estamos falando é a faixa etária. Por quê? Porque se você dá aula para criança, você tem que mudar a sua aula se você for dar a mesma aula para o jovem ou para o adulto. Como assim? Eu posso utilizar a mesma aula do adulto para a criança? Pode ser até que você utilize, mas talvez a eficácia da sua aula vai ser pouca. A criança, ela aprende muito com visuais, com música, com hinos, né? Melhor dizendo, com aulas práticas, percepções. E o jovem, ele aprende diferente. Então você precisa entender que o aluno teu, ele tem uma característica de aula. Ele tem uma característica de aprendizado. Nós falamos muito sobre isso no vídeo passado. A aula de número 3 que falava sobre essa evolução do ser humano, né? Essa mudança de faixa etária, o crescimento. Fala muito isso. Talvez se você perder essa aula, procure lá. Volte lá nos vídeos, procure nos vídeos desse canal e vai falar sobre o desenvolvimento humano. Vai falar sobre este momento, a mudança das faixas etárias. Por exemplo, o adolescente ele aprende de uma forma totalmente diferente. E o professor que dá aula para o adolescente, ele entende que quando ele chega na aula, ele começa a explicar um assunto, o adolescente vai lá, levanta a mão e pede: professor, eu tenho uma pergunta, por que disso, por que daquilo? E isso é característica do adolescente. Talvez você que dá aula para adultos, você sabe que os adultos eles são um pouquinho diferentes na aula, mas o adolescente ele está naquela fase do questionamento, perguntando os porquê das coisas, achando que ele tem a opinião formada e acha que eles têm a resposta para tudo. Então eu quero falar para você uma experiência que eu passei no momento que eu estava dando aula para adolescentes. Tinha alguns alunos que sempre tinham alguma pergunta, e não perguntas fáceis, perguntas difíceis. Às vezes nós estávamos falando sobre o Evangelho de Mateus, vamos dar um exemplo. Estava falando e ele lá perguntava: o que aconteceu no Sermão da Montanha? Eu tinha que ir lá responder. Daqui a pouco, o outro adolescente perguntava: mas no Sermão da Montanha, do capítulo 5 de Mateus, fala uma coisa, e no capítulo de número 6 de Lucas fala diferente. Por que disso? E você ia lá e trazia uma resposta. E essa fase do aluno na adolescência, ele é diferente da fase do adulto. O adulto ou o idoso, eles são diferentes. E eu quero pedir a você, preste atenção na faixa etária do seu aluno, a forma que ele está aprendendo, a forma que ele está se desenvolvendo. Porque eu creio e eu tenho plena convicção que sua aula vai melhorar a partir do momento que você começar a entender o aluno. Bom, vamos dar sequência nas nossas aulas. A nossa aula de hoje também fala sobre a questão da integração do aluno. E integração como? Quando o novo convertido ele aceita Jesus, ele vem talvez sem conhecimento bíblico. E isso acontece com muitas pessoas. Não é porque aceitou Jesus hoje que ele tem que conhecer toda a Bíblia. Nós estamos no caminho. Lembra o texto que eu falei no começo dessa videoaula? Que fala em Marcos capítulo 16, versículo de número 15 a seguir, que fala para a gente fazer discípulos. Fazendo discípulos é essa continuidade. Hoje ele aprendeu que ele precisa aceitar Jesus. Aprendeu, beleza. No outro dia ele tem que aprender que ele precisa viver em santidade. Vamos dar exemplo. Então ele vai lá aprender sobre santidade. No outro dia ele tem que aprender que ele precisa pregar o evangelho. Então ele vai aprendendo. Só que tem irmãos nessa mesma classe que o novo convertido está, tem irmãos com 10, com 20, com 30, 40, 50 anos de cristão que já aprenderam isso. Mas o que nós estamos fazendo no papel da escola bíblica dominical? Nós estamos pegando aquela pessoa com menos conhecimento e inserindo junto a um grupo de pessoas que já tem um pouco de conhecimento bíblico. E o que nós estamos fazendo? Incluindo alunos. E a escola bíblica dominical tem um grande papel de inclusão. O outro papel de inclusão que eu gosto muito, e é um dos melhores papéis da escola bíblica dominical, é essa preparação do obreiro. Como assim, Tiago? Preparação do obreiro. Bom, quando o aluno está assíduo na escola bíblica dominical, você está vendo que ele está interagindo. De repente você vai lá como superintendente, como professor, com aquela pessoa que está à frente da obra. De repente você é pastor de igreja e vê que o irmão já está apto, aprendendo já há um tempo. Você chega até ele
e fala assim, vem aqui, meu irmão, eu quero que você dê uma aula, de repente, da Escola Bíblica Dominical, ou fale um pouco sobre este texto. Não precisa falar a aula inteira, mas falar somente alguns tópicos, alguma coisa assim. E você está incluindo ele agora como obreiro da casa do Senhor. Não apenas como porteiro, vamos dizer assim, mas como aquele que está à frente, pregando o evangelho, ensinando. E aquele obreiro que está em formação, está aprendendo a ficar à frente da obra, ele está sendo incluso num outro papel da obra. Porque na obra do reino de Deus tem papel para todo mundo, tem oportunidade para todos. Nós precisamos de irmãos que fiquem na recepção? Precisamos. Precisamos de irmãos que fiquem auxiliando o pastor? Precisamos. Precisamos de obreiros que fiquem na área do louvor, da música? Precisamos. Mas também precisamos de obreiros que fiquem à frente pregando o evangelho. E se nós não dermos oportunidade, talvez nós nunca vamos formar novos obreiros. Então imagine você, Jesus veio aqui à terra, separou vários discípulos, separou exclusivamente 12. E aqueles 12 que estavam caminhando com ele, o que ele estava fazendo? Ele estava preparando para que quando ele fosse assunto ao céu, aqueles 12 assumissem a obra. E foi isso que aconteceu. A gente sabe que tem a exceção de Judas, e aí a gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas Jesus preparou alguém para assumir o seu lugar. Não como remidor, não como Messias, mas sim como aquele que pregava o evangelho e mostrava o reino dos céus para o povo. E você também precisa fazer isso, você precisa preparar novos obreiros, preparar novas pessoas para pregar o evangelho, e essa pessoa futuramente está assumindo a sua posição. Eu gosto de, talvez não seja a melhor maneira, mas um grande líder, ele só é um grande líder quando ele prepara o seu sucessor. Então se você pega o exemplo de Moisés, vamos utilizar o exemplo de Moisés neste momento. Moisés, ele foi um grande líder, mas ele preparou um sucessor. Está lá, se você ler a Bíblia, você vai ver que Josué, quando ele assume este papel de liderança do povo de Israel, ele era um líder já, talvez não em total formação, preparado, mas ele estava no ponto de assumir. E tem muitas pessoas que não prezam por isso. E a escola bíblica dominical, ele é o primeiro momento de formação dessas pessoas. Então você inclui uma pessoa que está lá de repente no banco e começa a colocar ela para a preparação, e futuramente ele está lá à frente do trabalho, à frente de uma aula, à frente de um momento como nós estamos hoje, um momento de ensino. Então a escola bíblica dominical, ela é muito importante na área de inclusão social, inclusão de repente uma pessoa que de repente tem uma deficiência, também é um momento de inclusão. Só que qual que é o grande detalhe? Mas hoje nós estamos falando sobre psicologia. Então você como professor, você como pastor, você como obreiro da casa do Senhor, você precisa utilizar da sua mente, da sua psique, para entender o aluno, entender este momento no qual o aluno está vivendo. Será que ele está apto já para dar uma aula? Será que sim? Será que não? Será que o aluno está aprendendo? Será que ele está tendo percepção? Então hoje essa aula é para que você entenda que a sua psique foi te dada para que você veja como está o seu aluno, como está a formação do seu aluno. Essa aula é um pouquinho resumida porque a próxima aula ela vai falar sobre aconselhamento pastoral. Eu quero já convidar você a acessar o próximo vídeo, acessar o vídeo que nós vamos postar nos outros dias e falar sobre aconselhamento. Hoje nós falamos sobre a psicologia na área de ensino. Eu quero pedir também para você irmão, você irmã, você pastor, você obreiro, você estudante da palavra de Deus, quero pedir, nos ajude, deixe o seu curtir, se inscreva nesse canal, comente, deixe um comentário, nos ajude, nos incentive, para que a gente possa estar pregando ainda mais a palavra de Deus, ensinando ainda mais outras pessoas. Nós estamos aqui no canal Teologando com Tiago e eu quero deixar a você as bênçãos do Senhor. Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Deus abençoe.